Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. No Acre são 1h01. Nesse primeiro bloco do programa, eu converso com a titular da Vara de Execuções Penais aqui de Rio Branco, a juíza de direito Luana Campos, que tudo que se relaciona à Vara de Execuções Penais acaba numa polêmica, né? E às vezes essa polêmica ela é mal conduzida. Para tentar explicar para o telespectador o motivo, o que fundamentou a última decisão da juíza Luana Campos, que diz respeito ao acesso a televisores e rádios em todos os pavilhões do Presídio Francisco de Oliveira Conde, nós convidamos a juíza aqui para que ela explique para a gente o que fundamentou essa decisão. Juíza Luana Campos, obrigado pela sua vinda, por ter aceitado o convite do Gazeta Entrevista. É um prazer recebê-la aqui. Bom, então já está feita a sugestão. O que fundamentou essa sua decisão de dar acesso a televisores para os presos do Francisco de Oliveira Conde? É esse mesmo o tom? O que tem de equivocado que está sendo noticiado? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, à TV Gazeta. É muito bom estar aqui para a gente compartilhar um pouco, né, dessa grande polêmica que acabou gerando. Nós temos a obrigação, segundo a Lei de Execução Penal, está lá no artigo 66, de fazer as inspeções mensais nos presídios, né? Na época, em maio precisamente, nós fizemos a inspeção no pavilhão O, que é um recém-inaugurado pavilhão, em que foram transferidos em torno de 200 presos para lá. Nessa inspeção, a gente constatou que esses presos foram transferidos de forma ilícita, que eles não tinham vários materiais que seriam até deles, pessoais, né, como escova de dente, o copo, né, o chinelo, a roupa, né, eles estavam, tinham vários presos de cueca, né, se cobrindo com uma toalha, né, então faltavam a eles vários materiais, né. E aí nós instauramos um procedimento, ouvimos o Ministério Público, a Defensoria Pública, e a PEN cumpriu uma parte, né, dessas determinações. Com relação ao televisor, o IAPEN proibiu esse televisor e o rádio no pavilhão O. E os presos disseram o seguinte: por que então só o pavilhão O não tem, né? Todos os pavilhões do Complexo Francisco de Oliveira Conde têm televisor. O único que não tem é o O. O O não é um regime disciplinar diferenciado, nem um regime de segurança máxima. Essas formas de regime, elas são cumpridas no Presídio Antônio Amaro, né? Então, o O ele faz parte de um complexo. O que o IAPEN falou? O IAPEN não fala e nem justifica. Ele simplesmente age, né, sem qualquer justificativa. Então, eu ponderei o princípio da igualdade constitucional, está lá no artigo 5º da Constituição, se é para permitir para todos os demais pavilhões, então que o O também tem acesso. Um tratamento isonômico, né? Já que o que faz para um, faz para outro. Exato. Se quer proibir, que proíba para todos, né? A mesma coisa do cigarro, né, que está sempre saindo de forma equivocada, né? O cigarro também é permitido em todos os pavilhões do complexo. Eles proibiram apenas para o O. Temos uma lei federal, todo mundo sabe, que proíbe o fumo em ambientes fechados. Mas se o IAPEN quer proibir para um, ele tem que proibir para todos. Não há oposição da vara quanto a isso, né, quanto ao judiciário, que isso são regalias, né? Doutora, o cidadão que ouve a senhora argumentando, pode entender que televisão, rádio, cigarro, saltenha, Coca-Cola, etc., etc., isso não é regalia? O televisor e o cigarro são regalias, então a administração pode proibir, né? Mas a proibição é isso que eu estou lhe dizendo. A proibição ou a permissão, ela tem que ser dentro da legalidade. Então, princípio da igualdade constitucional. Não quero mais cigarro dentro do complexo, não quero mais televisor, que proíba para todos, né? O que o judiciário, eu enquanto magistrada e estudiosa da Lei de Execução Penal, a aplicadora dessa lei desde 2011, não posso admitir o tratamento diferenciado. Entendeu? Bom, o IAPEN vai tentar derrubar essa sua decisão, sim, não é isso? Sim. Como é que segue agora? Qual que é o rito? Olha, o remédio correto é o agravo em execução. Entretanto, o IAPEN tem se utilizado do mandado de segurança, que não é o apropriado para o caso.
Mas o nosso tribunal tem recebido e eu não posso fazer comentários sobre isso, né? Mas, em verdade, é o agravo em execução. Isso é muito comum do nosso dia a dia, né? Eles têm mesmo que recorrer, né? Eles têm mesmo que argumentar o que eles acham que está certo. Isso faz parte, né? Faz parte da minha rotina, né? Isso é normal. Doutora, tá? para a senhora ver como que o cidadão entende essa nossa conversa. A pessoa não se identificou, mas de qualquer forma está aqui o raciocínio. Proibir para todos, cadeia não é hotel. Qual é o raciocínio que está posto aqui? O raciocínio de que quem está ali tem uma dívida a cumprir com a justiça e que não tem que ter regalia nenhuma. Agora, é preciso também explicar que as pessoas que estão lá, isso é difícil da gente entender, estão lá porque foi tirado dela o direito à liberdade. Todos os outros direitos, em tese, estão garantidos, né? As pessoas têm que entender que eu sou titular de uma vara de execução penal. A vara de execução penal ela tem competência para acompanhamento das penas impostas a essas pessoas condenadas. A lei de execução penal, que é a 7.210, ela traz todos os deveres do preso, como ela traz os direitos, né? Então, eu estou ali para equilibrar entre dever e direito. É isso que as pessoas não entendem. Os direitos dos presos estão todos garantidos. Não sou eu que faço lei, né? Nós temos o nosso legislador, que é o parlamento. Inclusive, há a tramitação de uma nova lei de execução penal, uma nova lei, inclusive, que melhora muito mais ainda, né, a situação desses apenados, dizendo, inclusive, que se o estabelecimento estiver superlotado, eles deverão ser soltos, né? Então, a população tem que cobrar dos seus parlamentares, né? Porque o juiz, ele é aplicador da lei, né? O meu cargo é de concurso público, né? Eu não sou indicada politicamente ou me submeto a uma votação pública. A sua referência é o Código de Processo Penal. Exato, Código de Processo Penal, Constituição Federal e Lei de Execução Penal. Como, por exemplo, um juiz que atua nos juizados especiais cíveis, ele se utiliza muito do Código de Defesa do Consumidor, né? Eu acredito que ninguém queira ter seu pedido levado ao judiciário e que o judiciário veja isso de forma parcial, né? Eu creio que ele queira que nós apreciamos seu pedido conforme a lei, não é verdade? Tem uma outra pergunta aqui. Um juiz, sabendo do seu dever e conhecendo a lei e se omite após inspecionar e detectar irregularidades, pode sofrer punição? Fala-se em igualdade, mas há igualdade de tratamento em todos os estados da federação? A pergunta do telespectador aqui. Sim, eu posso sofrer punição. Inclusive, eu sou cobrada reiteradamente pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implementar políticas de melhoria do sistema, porque hoje o caos está instalado, né? No estado do Acre, a verdade é que nós estamos num estado de exceção dentro do sistema penitenciário, que as leis não estão sendo observadas. Foram proibidas visitas por tempo indeterminado. Visita não é regalia, visita é direito, né? Não é regalia. Tem uma pergunta aqui sobre isso também. Pergunta para a doutora Luana sobre a suspensão das visitas. Qual a posição dela? Eu não posso, neste momento, dar, mas o que eu posso dizer é que visita é direito. Por que eu não posso lhe dar? Porque a OAB ingressou com um pedido através da Comissão de Advogados Criminalistas para que a vara analise essa situação, né? O processo está para o Ministério Público. Então, se eu antecipar, eu poderia estar dando um juízo de valor. Mas já lhe digo de antemão que visita é direito, não é regalia, está lá na Lei de Execução Penal. Boa tarde, gostaria de perguntar à excelentíssima juíza se ela recebe benefício ou pertence a alguma facção criminosa. Para nós, cidadãos, soa muito estranho esse interesse parcial. A pessoa que está entendendo que a senhora está tomando uma posição parcial do problema. Certo. De forma alguma, eu vi muitos comentários nesse sentido. Sou juíza no estado do Acre há 15 anos, né? Sou nascida aqui, tenho marido, tenho uma filha aqui, sou concursada, tenho uma conduta ilibada, o meu patrimônio é um só. Eu julgo é o contrário, eu julgo é com imparcialidade, né? Porque as pressões externas a gente sofre, né? Mas eu não me deixo levar por pressões externas. Eu julgo com imparcialidade, não integro, não sou juíza de criminoso, de facção criminosa, de forma alguma, né? Todos, se quiserem, a minha vida é um livro aberto, né? Eu sempre digo isso, né? Então, tá aí para quem quiser tomar conhecimento. Meu patrimônio é uma casa e um carro. Eu não tenho fazendas, né? Eu não tenho outras verbas oriundas de nada. Eu não vivo viajando, ganhando diária de órgão público.
Enfim, a minha vida é um livro aberto, eu só vivo para o meu trabalho e para minha família. A senhora ontem fez divulgar uma nota em que colocava duas situações que me chamaram a atenção. Primeiro, a manipulação por parte do poder público estadual das informações, que o governo manobrava de maneira a divulgação sair de forma equivocada nos meios de comunicação. E a segunda diz respeito à questão da discriminação, a sua condição de ser mulher no cargo que a senhora ocupa. E daí esse reforço do raciocínio de dizer que é concursada, que nenhuma outra referência existe se não for o Código de Processo Penal. Exato. A senhora poderia dar o nome aos bois em relação à discriminação? A senhora foi discriminada por quem? Eu sou discriminada dentro do sistema penitenciário porque ele é composto por homens, agentes penitenciários e por policiais militares. Em determinada ocasião, inclusive, fui em uma reunião que estava presente o seu atual secretário de Segurança Pública e esse secretário se dirigia aos homens, né? Então, eu entendo isso como uma discriminação, né? Entendo isso como uma campanha para macular, né? Macular a minha imagem, uma campanha do IAPEM, né? Talvez para fins politiqueiros, né? Porque sabe-se que esse presidente do IAPEM tem intenção de ser candidato, né, no sentido de transmitir para a sociedade uma errônea sensação de segurança, de que, tirando o direito dos presídios, vão estar seguros aqui fora. Isso não é a realidade, né? Hoje, você pode observar, nós temos roubos, furtos, homicídios, tráficos pela cidade. A polícia tem que, os órgãos de segurança pública têm que ter inteligência, amadurecimento e preparo técnico para esse enfrentamento. Segurança de presídio, permita-lhe lhe dizer, é feita com aumento de agentes penitenciários, combate à corrupção. Você veja, quando encontram armas de fogo, facas, drogas, a visita que leva, se a visita passa por um scanner igual o de aeroporto, se a visita passa por um raio-x, será que é a visita mesmo que leva, né, a aumento da segurança das muralhas, câmeras de segurança, isso são formas... Uso de tecnologias, né? Isso são formas de se melhorar a segurança dos presídios, né? Hoje, o agente penitenciário que está lá batendo o cadeado, né, como eles chamam, estão morrendo de medo. Eles estão vivendo uma insegurança, eu estou sempre sendo procurada, né, por eles. Eles estão com muito medo. Por quê? No Chapão, que chamam de Chapão, nós temos 1.500 homens presos. Nós temos 12 agentes para tomar conta daqueles 1.500 homens. Ou seja, se eles quiserem, eles fazem, abrem... Quem dá o tom são eles, né? São eles, entendeu? Essa ocupação que a segurança pública está alardeando, isso não existe. O que eles estão fazendo? Rondas. Eles pegam o carro do GPOI, né? Eles pegam o carro do BOP e eles fazem as rondazinhas de meia e meia hora dentro do presídio. Não houve um reforço de policiamento lá dentro, entendeu? Então, a população, me desculpe dizer, mas ela está sendo enganada. A senhora tem a missão de dizer, né, na verdade. A população está sendo enganada. Isso não é segurança pública. Eles têm que se reunir e trabalhar melhor a segurança. Quero dizer que eu sempre tive o respeito, sabe, das outras gestões, né? Sempre fui respeitada. Né? E, lamentavelmente, eu estou vivendo esse momento que eu digo, só pode ser pela minha condição também de mulher, né? Por isso que eu digo a vocês, porque nós temos hoje muitos militares no poder no Brasil, inclusive aqui no nosso estado do Acre, né? E essas pessoas, eles têm esse machismo de achar que não podem obedecer ou aceitar conselhos ou recomendações de uma juíza porque é mulher, entendeu? Aí perde-se todo o referencial. O bloqueador de celular, como é que está isso nos presídios? Está funcionando? O bloqueador de celular, ele ora funciona e ora não funciona, mas o contrato já está terminando. Então, o governo não vai renovar o contrato, né? Porque não tem dinheiro para isso. Então, muito provavelmente estaremos sem os bloqueadores. Inclusive, me parece que era agora em junho. Já deve ter vencido o contrato. Doutora Luana, nós temos uma imagem que circulou. Queria que o Laércio colocasse essa imagem. Está no ponto, Laércio? Aquela fuga, essa fuga em Cruzeiro do Sul. Sim. A senhora já viu isso várias vezes? Essa pessoa que fugiu, esse camarada aí de bermuda cinza, ele é um dos líderes de uma facção criminosa que foi cumpriu uma audiência de instrução em Cruzeiro do Sul, saiu daqui, foi para lá, um líder de uma facção criminosa.
Como é que um líder de uma facção criminosa, uma pessoa que mereceria um cuidado especial, é escoltado só por 2 policiais militares? O que isso soa para a senhora? Soa irresponsabilidade, né, e despreparo. E não está algemado também, perdão. Esse chefe, inclusive, cumpria pena em Cruzeiro do Sul, e eu deferia a vaga aqui exatamente pelo grau de periculosidade dele, né, porque o presídio de Cruzeiro do Sul ele é mais frágil. Então eu concedi uma vaga para ele aqui, né, para que ele viesse cumprir no estado, aqui no Amaro, né, e ele foi conduzido por 2 agentes, uma pessoa perigosa, né? Sem algemas. Sem algemas. Você vê o despreparo. A título de ilustração, a questão dos televisores, por exemplo, no presídio Antônio Amaro, né, eles sequer, foi determinado a eles que especificassem, né, os televisores. Outro dia encontraram um televisor Smart. Então, que coordenação de segurança é essa do IAPEM, né, que permite a entrada de uma televisão Smart em um presídio e lá encontraram vários documentos, né? Então, a gente precisa ter, como eu já lhe disse, preparo técnico, amadurecimento e precisamos ser criativos. É um problema complexo. E isso a senhora não está encontrando no IAPEM agora? Não está vendo, não está percebendo? Não encontra porque o IAPEM está buscando macular a minha imagem, né? Tentar, de alguma forma, transmitir para a população que o problema da criminalidade é meu. É da juíza. Né? E você vê assim, o problema da criminalidade são deles executivo. Vou lhe dizer por quê. Né? O preso hoje, ele fica o dia inteiro trancado dentro de uma cela, articulando. Já ouviu aquele ditado, né, que mente vazia é oficina do diabo? Então, eles ficam lá arquitetando como vão fazer, né? Porque eles não têm um trabalho, eles não têm atividade nenhuma, né? Então eles ficam um dia lá maquinando o que fazer aqui fora, né? E da mesma forma, não tem o auxílio. Escuto de muitos familiares, né, que me procuram a seguinte frase: doutora, o meu filho mora ali no Calafate. O Calafate é dominado pela facção tal. Ele é obrigado a ingressar na facção, senão vão matar a família, e o Estado sabe disso, né? Então, muita gente quer sair das facções. O problema é que eles, pela ocupação dos bairros, que o Estado não ocupa, né? Esses jovens, são todos jovens, muitos jovens, é de dar pena, porque são todos jovens. Esses jovens têm que estar ingressando numa facção, praticando assalto e muitas vezes matando pessoas. A ocupação, ela é uma ocupação que só tem um olhar policial. Eu sempre falo isso aqui. Exato. A polícia ocupa dessa forma como a senhora relatou aí, e depois sai. E a juventude fica à mercê de todo aquele cenário de violência que não precisa dizer aqui. Bom, senhora Luana, queria agradecer a sua... São várias, olha, são dezenas de perguntas que foram feitas aqui. Algumas lhe fazendo elogios, outras lhe fazendo críticas. Enfim, o assunto rende muito. Certo. Mas eu queria que a senhora finalizasse a sua reflexão aqui a respeito desses problemas, falando a respeito dessa lógica que está sendo cristalizada e o perigo que ela traz. A polícia prende e a justiça solta. Exato. Olha, nós temos que ter a noção, né, de que cada um tem sua atribuição. Né? A polícia militar, ela tem a atribuição de prevenir, de combater o crime. O delegado de polícia de lavrar o flagrante. E o juiz de apreciar aquela legalidade conforme as nossas leis. Então, esse ditado de que a polícia prende e o judiciário solta é mera ficção. Isso não existe. Porque o juiz só solta quando ele entende que estão preenchidos os requisitos legais para a concessão daquela liberdade provisória. Exatamente. Como eu digo, querem mudar a lei? Então, vamos colocar, por exemplo, todo mundo que for preso em flagrante não tem direito à liberdade provisória. É só colocar na lei, né? Então, o trabalho é do parlamento, né? O juiz não pode ser culpado, gente. Deputados e senadores. Não pode. Vocês têm que cobrar dos seus deputados e senadores eleitos, né? Hoje, vi essa semana passada um projeto interessante do deputado Roberto, né? Com relação ao custo da tornozeleira. Sempre apoiei que o preso pague por suas despesas, que pague por sua escova de dente, por seu sabão, enfim, por tudo, né? Mas a lei não diz isso, né? Então, eu achei interessante o projeto dele, né? De que o preso pague pela sua tornozeleira. É muito bom projetos dessa estirpe, né? E o Brasil, o Congresso Nacional, né, deveria voltar a tratar de matérias que interessem para a população, sabe? Eu sou servidora pública, sou paga com dinheiro público, como eles são, né? Então, assim,
Só que a minha população qual é? Né? O meu jurisdicionado qual é? É o preso. O meu jurisdicionado é o preso. Né? Diferente de outros juízes nas demais varas. Se a gente entender essa lógica de que o juiz aplica o que está na lei, a gente começa, pelo menos se esforça, a entender o problema de um outro viés, né? Porque o juiz, ele aplica o que está na lei. Ele não inventa, não é ele. As pessoas têm que compreender esse papel do magistrado, né? De ter que ser imparcial e independente, né? De saber que a polícia militar tem o papel dela, que o delegado de polícia... Você vê que aconteceu um episódio recente em que foi um policial militar levou um tiro, né? E houve todo aquele estardalhaço. O próprio delegado que lavrou o flagrante, delegado Alcino, fala aqui, pode até ser procurado, me ligou e disse assim, doutora Luana, naquele caso eu só flagranteei um. Foi um apenas. Realmente eles levaram a PM, levou 6 presos, parece. Mas ele flagranteou um que foi o único reconhecido pelo PM. O outro que foi flagranteado foi por porte de arma, mas não tinha relação com o assalto ao policial. Então, assim, aí gira aquela... jogam na mídia de uma forma que parece que o juiz, né, soltou um bandido que atirou num policial militar. Então, precisam, inclusive, sabe, as próprias instituições se respeitarem, né, né, a gente respeitar a PM, eu respeito muito a Polícia Militar, sempre respeitei os delegados fazem um trabalho incrível, né, eu vejo vocês sempre divulgando, né, um trabalho investigativo, um trabalho dentro da lei, porque eles vão lá, pedem as buscas e apreensões, né, então todos, a sociedade tem que entender o papel do Poder Judiciário, né, que não é um papel igual ao dos demais poderes e nem da Polícia Militar ou da Civil ou do próprio Ministério Público. Doutora Luana, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua participação, a sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista novamente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nós voltamos logo após o intervalo, continuando a falar a respeito de segurança pública com o comandante da Polícia Militar, Coronel Pino. Não saia daí. Até lá.